Começou ali e não parou mais, né? Foi seguindo e quando eu tinha uns 12, 13 anos de idade, por aí, o pai tava trabalhando lá com o Danilo, né? Ele trabalhava lá junto com o Arcádio. Aí eu ia lá ajudar, assim, eu trabalhava lá meio turno, né? Tinha pessoas muito inteligentes lá, o próprio Danilo Arcari, o Ivo Bondan, o Cosme, né? Eram pessoas que tinham uma visão, assim, muito focada na gaita, sabiam exatamente o que estavam fazendo. Tu ficava do lado de um, tu aprendia coisas assim que tu nunca ia aprender sozinho, né? Tinha o seu Raquel, tinha toda essa turma aí, a Alba fazia foles, nossa, tu vê eles trabalhando assim, eles tinham um conhecimento assim que era uma coisa fantástica, impecável, né? Porque eles assumiram todas as coisas da Todeschini depois do incêndio, então eles tinham gaita para entregar, tinham clientes que vinham lá fazer manutenção e tal, e eu ajudar a desmanchar foles, fazer cantoneira, fazia de tudo lá, era o faz tudo, né? Danilo me chamava de chaveirinho. Aí eu olhava assim o pessoal trabalhando, o seu Raquel lá, meu Deus, 5 minutos que tu ficava do lado dele era mais do que fazer uma faculdade. Que ele fazia as letras no tom lima, cortava, e é detalhista, assim, que é coisa fantástica. Então eu continuei lá, né? Fiquei um tempinho lá, aí eu fui para trabalhar em outras coisas depois, né? Chegou a adolescência, queria ganhar um pouco mais, queria trabalhar, conhecer, explorar mais, então eu fui trabalhar com outras coisas, né? Móveis. Exato. Ferragem, e tudo que tinha, tudo que aparecia assim de bom eu trabalhava. Montei loja, fiz outras coisas, né? Aí comecei a trabalhar com vendas de carro, em concessionária. Daí chegou num ponto que eu saí de uma concessionária, porque assim, enquanto eu trabalhava num lugar, eu sempre falava com o pai, tinha contato ali, né? Aí ele me dizia, vem aqui me dar uma mão. Nessa época ele trabalhava com o seu Ambrosi, eu não sei se você chegou a conhecer o seu Ambrosi, né? Conheci. Seu Nelson Ambrosi, ele foi a última pessoa a sair da Todeschini. Justo. Saiu meia-noite e pegou fogo de madrugada. Então, ele conhecia muito a história da Todeschini e ele era também muito caprichoso, assim, muito... Ele caprichava bastante. E daí eu fui aprendendo, que não pode mexer, que tem que fazer assim, que tem que fazer assado e tal, tudo assim, né? Jóia. E aprendi, então, a fazer os trabalhos mais técnicos, né? Aprendi a fazer a regulagem de teclado, aprendi a fazer a regulagem mecânica, botar botão, aparelhinho, né? Como tem que fazer, como se fazia para trocar as válvulas, que tipo de cola se usa em cada lugar, né? Que isso é muito importante, porque hoje em dia vem as gaitas cheias de ferrugem, porque usam uma cola que não vai ali, queria em outro lugar, que naquela botaram outra, então virou uma esculhambação sem fim, né? Então é muita técnica que se aprendeu nessa época aí. Mas eu continuei trabalhando lá, ajudando eles e tal, e fui para trabalhar em concessionária vender carro. Só que daí eu trabalhei uns 5 anos numa, mais uns 3 em outra. Aí eu saí da última, daí eu disse, vou ver se tem emprego lá na outra concessionária que eu acho que eles estão contratando. Daí eu tava a caminho de lá, eu lembro bem, né? Aí o pai me ligou, daí disse, tu quer dar um pulo aqui e tal? Daí eu disse, eu tô indo aí. Daí eu desviei o caminho e fui pra lá. Aí ele tava com 2 Super 6. Aí eu disse, tu pode me dar uma ajuda e tal, não sei o que. Daí eu disse, sim, vamos lá, o que tu quer que eu faça? Ele, tirar o musicamento, limpar e tal, deixar ele redondinho pra mim fazer a afinação. Aí eu disse, pai, por que a gente não faz um negócio ali e começa, né, a trabalhar mais isso? Aí ele me falou 50-40. Aí eu disse, feito. Então batemos a mão. E daí começou. Daí divulgava, daí vem gaita, vem. A gente trabalhava, o pai tocava na Maria Fumaça, eu ficava em casa a fazer afinação e tal, né? Mas isso foi em 2006 que eu comecei lá com ele direto, né? Aí foi, daí tal, né? Daí comecei a fazer as afinações, porque ele ia tocar. Aí eu comecei a afinar, daí ele chegava, revisava, né, fazia trabalho de revisar. Daí eu comecei a aprender mais ou menos como é que funcionava a afinação. Eu não tinha ouvido ainda muito para fazer o violino, né, que é uma coisa complicada. Você tem que saber o que tu tá mexendo ali para deixar ele bonito, né. Aí eu aprendi a fazer essas afinações, só que meu pai sempre fazia a afinação final, né? Sempre tinha que passar por ele, né? Porque
porque ele sempre tinha que botar a liminha lá para fazer alguma coisa, né, assim e tal. Daí eu deixava sempre para ele fazer. E assim foi um bom tempo. Daí começamos ali, mais ou menos uns 4, 5 anos depois, ali em 2010, por aí, começamos a criar um talonário para marcar, porque a gente tinha muito serviço. Começamos a fazer cartão, divulgar um pouco mais, e aí, mas a gente não queria fugir muito daquilo, de pegar muito trabalho e deixar tudo, né, de algum jeito para fazer, ou fazer meia fase, ou meia boca, como se diz. Então daí a gente resolveu abandonar, não deixar isso aí acontecer. Fazer o que tinha que ser feito da melhor forma possível. Pronto, né?